Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo. À medida que as noites ficam mais longas aqui nas montanhas e a natureza começa a descansar, tenho refletido bastante sobre este último ano. E, para ser sincera, foi definitivamente um ano difícil e não posso deixar de sentir um certo alívio por estar quase acabando. Tivemos um outono muito chuvoso este ano. Há algumas semanas a chuva começou e parece que não parou desde então. Mas de certa forma tem sido reconfortante, quase como uma purificação. Como se estivesse lavando as coisas que têm me sobrecarregado. Eu fico pensando sobre finais, sobre o fato de este ano estar terminando, mas também sobre a versão de mim mesma que viveu tudo isso. E acho que estou pronta para deixar tudo isso para trás e entrar em algo novo. Olhando para trás, este foi um dos anos mais difíceis da minha vida adulta. Tenho dificuldade em admitir quando passo por problemas. É difícil para mim admitir isso para mim mesma, sabe? Mas ao refletir, aconteceram muitas coisas que foram pesadas e intensas. E eu estou realmente animada para este próximo ano. Sabe, para recomeçar. Essa é a questão da vida. Podemos recomeçar de novo e de novo. E tudo bem com isso. Não precisamos ficar presas em uma situação só. Para sempre. Podemos ir embora ou seguir em frente. Podemos nos tornar novas versões de nós mesmas e tudo bem, sabe? O mais bonito da vida é poder recomeçar. Sinto que, à medida que envelhecemos, acabamos nos acomodando em situações que nem sempre são o que queremos, mas como parecem familiares, simplesmente permanecemos nelas. E acho que este ano percebi que não quero me acomodar demais na vida. Não quero evitar mudanças só porque o desconhecido parece assustador. Nunca é tarde demais, sabe? Nunca é tarde demais para recomeçar. Passei tanto tempo neste último verão e outono subindo até o topo desta montanha e simplesmente deitando aqui na terra, deixando a terra me abraçar. É uma coisa tão simples, mas realmente eu acho que é uma das minhas sensações favoritas. Eu sinto que isso só me lembra qual é o sentido da minha vida, sabe? Isso faz meus problemas parecerem tão insignificantes e bobos. Nossa. A vida é tão louca, né? Então, na semana passada, eu estive escrevendo meu terceiro livro, que é algo que eu queria começar há quase 6 meses já. Mas eu disse para mim mesma que esperaria até começar a esfriar e eu passar mais tempo dentro de casa. E agora que eu tenho tempo e está frio, parece que as palavras simplesmente não vêm. É como se eu nem soubesse por onde começar. Sabe? Mas sinceramente, acho que a coisa mais importante a fazer quando você está se sentindo sem inspiração ou sem criatividade é fazer mesmo assim. Escrever mesmo quando você sente que não tem nada a dizer. Criatividade nem sempre significa esperar o momento perfeito.
Às vezes é simplesmente aparecer, colocar palavras no papel e confiar que algo vai surgir eventualmente. A pior coisa que podemos fazer é desistir ou parar de tentar. Porque, pelo menos para mim, quanto mais tempo eu fico sem fazer isso, mais difícil fica recomeçar. Morando aqui nas montanhas, eu realmente aprendi como é importante cuidar de mim mesma, não só mentalmente, mas fisicamente também. Então, na semana passada, pouco antes das noites começarem a ficar realmente frias, eu colhi os últimos legumes da minha horta. Eu trouxe baldes grandes cheios de batatas, cenouras e beterrabas. E nas últimas semanas, passei muito tempo preservando e fermentando o que pude e colocando o restante num local frio para o inverno. Quero mostrar algumas coisas que fiz com esses vegetais de inverno. Todo mundo sempre fala sobre comidas sazonais do verão, mas sinceramente é nessa época do ano que eu fico mais animada com pães densos e sopas quentinhas. Eu simplesmente amo o que está na época agora. Juro que eu poderia viver de batatas, cenouras e repolho para sempre. Então, agora estou misturando uma massa de pão de centeio de fermentação natural com sementes. Eu moí os grãos de centeio e peneirei para remover o germe. A farinha moída na hora pode ficar um pouco densa, então ajuda a peneirá-la antes. Ultimamente tenho comido muito mais pão de centeio. Meus ancestrais vieram do norte da Escandinávia, e eu acho que tem algo de bom em comer os alimentos que nossos ancestrais comiam. Nós evoluímos com certos ingredientes, e quanto mais eu me aproximo de comer como eles comiam, melhor eu me sinto. Eles eram muito inteligentes em como preservavam e fermentavam as coisas, e como sociedade estamos perdendo muito desse conhecimento. E, sinceramente, acho que voltar a essas práticas é uma das coisas mais saudáveis que podemos fazer por nós mesmos, sabe? Uma maneira bem fácil de fermentar vegetais extras é fazer chucrute. Hoje eu vou fazer uma versão de repolho com cenoura e uma versão de repolho com beterraba. Com as cenouras eu adicionei sementes de alcaravia, que é um tempero bem tradicional na Europa Oriental. E para o chucrute de beterraba eu adicionei alho. Na minha opinião, a maneira mais fácil de fazer chucrute é acertar a proporção de sal. Eu sempre uso 2% do peso total dos vegetais. Então eu peso tudo junto e depois calculo 2%, e é essa a quantidade de sal que eu adiciono. Eu também gosto de adicionar cerca de 2% de alho, o que pode parecer pouco, mas é uma quantidade boa sem ficar muito forte. Eu geralmente deixo eles descansando por cerca de 2 semanas em temperatura ambiente e depois fecho bem as tampas e coloco na geladeira. E o que é incrível é que desse jeito eles vão durar até 1 ano desde que o chucrute esteja totalmente submerso na salmoura. Alguns amigos vão vir aqui hoje à noite e eu vou usar algumas das minhas cenouras para fazer bolo de cenoura. Sempre que eu faço bolo de cenoura, eu gosto de colocar muita cenoura, tipo muita mesmo. Usei 4 xícaras de cenoura nesse bolo. Também adocei com um pouco de doce de maçã que eu fiz no mês passado. Adicionei passas, nozes e pecãs e nossa, ficou tão gostoso. Ai meu Deus, estou sonhando com isso. Estou sonhando com esse bolo. Ok, gente, então aqui está o meu plano. Eu acho que na próxima primavera, quando a feira de sábado começar de novo na minha cidade, vou me inscrever e começar a vender meu pão. Mas o que eu queria saber é o seguinte: o que vocês acham que eu deveria vender junto com o pão? Parte de mim está pensando tipo, não sei, talvez algum tipo de rolinho de canela. Algo que chame a atenção, sabe? Eu definitivamente acho que tudo o que eu vender, quero moer a farinha para isso. Farinha moída na hora é tão boa e tão saudável, e eu acho que seria legal poder oferecer para as pessoas pães e outras coisas feitos com farinha moída na hora, sabe? Então, esse é o meu plano para o inverno deste ano: aperfeiçoar todas essas receitas para que na primavera eu esteja pronta. Estou tão animada! Vocês têm que vir visitar minha barraquinha de pães e eu vou dar um abraço em vocês.
Certo, eu também queria falar com vocês sobre a sopa borscht, minha sopa favorita do mundo. Ai meu Deus, minha mãe fazia isso quando eu era criança e é uma receita de família. E eu simplesmente amo tanto e é muito fácil de fazer. Quer dizer, ok, não é super fácil, mas é bem simples e sem complicação. Eu só refoguei cebolas, aipo, cenouras raladas e beterrabas raladas. Claro, beterrabas raladas, um monte de beterrabas raladas em uma panela por uns 20 minutos até ficarem macias. E aí eu adicionei uma colher de sopa de açúcar e 4 colheres de sopa de extrato de tomate e depois refoguei mais um pouco. E então coloquei isso em uma panela grande com um pouco de caldo que eu tinha deixado cozinhando o dia todo. Ah, eu também coei o caldo e essa sopa, gente, meu Deus, essa sopa. Eu comi com um pouco do pão de centeio que eu fiz e foi simplesmente, não tem nada melhor do que uma sopa quente em um dia frio. Ai meu Deus, está tão gostosa! Eu amo tanto essa sopa, acho que é minha sopa favorita, mas eu adoro como o caldo fica grosso e encorpado. Gosto de cozinhar o caldo devagar por cerca de 8 horas. Enfim, gente, muito obrigada por assistirem a esse vídeo e eu vejo vocês na semana que vem. Tá bom, tchau, tchau!